Paz e graça, queridos e amados em Cristo Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez na Escola Bíblica. Nós vamos hoje falar sobre a 13ª lição da nossa escola Bíblica e assim fechando o segundo trimestre. Amém, queridos? Se prepare, pegue a sua Bíblia. Pega um caderno de anotação, convide alguém, compartilhe aí esse link, para que possamos juntos aprender a palavra de Deus. Nós estamos aqui diretamente da Igreja Assembleia de Deus, Jardim Alvorada, Pastor Washington. Nós somos ligados ao Madureira, né? Nós somos do Madureira. A nossa sede é na Vila Alzira, aqui em Santo André. Pastor presidente, pastor Antônio Campassi. Então, você sabe de onde que está saindo essa live? Está saindo diretamente do Alvorada, Jardim Alvorada, Santo André, da igreja Alvorada, pastor Washington. Então, nós estamos aqui para fechar, né, fazer o fechamento dessa lição, né, que foram 13 lições que nos abençoaram, né? Revista Betel, com o título Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Fidelidade, coragem, unidade e alegria no chamado divino que transforma história e fortalece o povo de Deus. Foi isso que Neemias fez, né, nos seus dias, mais ou menos no ano 455, né, antes de Cristo. Na verdade, Neemias foi um grande homem de Deus, de fé, de oração e de palavra. É o que nós vamos falar nessa 13ª lição, os elementos fundamentais da vitória de Neemias. Fazer uma breve oração e a gente já começa a mergulhar nessa temática, os elementos fundamentais da vitória de Neemias. Pai, te louvamos e te exaltamos. No dia de hoje, nessa tarde de bênção e de vitória, queremos te pedir a tua graça, a tua unção e o teu poder, e que os corações possam estar abertos, e que aonde chegar, encontrar-se essa live, possa edificar a vida, restaurar, curar, levantar, animar, salvar e glorificar o teu nome na beleza da tua santidade. E nos capacita, porque a capacitação vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Textual diz assim, ó: e leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva, desde o amanhecer, até o meio-dia, perante homens e mulheres, e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Neemias, capítulo 8, verso 3. Quem está aqui explanando a palavra é Esdras, o escriba, né? Ele está ensinando a palavra de Deus quando chega em Jerusalém, que a nação, ela foi destruída pelo Império Babilônico, Nabucodonosor, e depois de 70 anos, o povo retornou para Jerusalém. Então a nação estava destruída, um ambiente de guerra, um caos. Então, as casas estavam destruídas, o templo estava destruído, os muros de Jerusalém estavam destruídos. Então, imagina um ambiente de guerra, estava tudo abaixo. E Neemias, este homem a qual Deus o inspirou para edificar não só os muros de Jerusalém, mas para edificar toda uma nação que estava retornando da Babilônia, que agora era o Império Medo-Persa, que está no domínio, e Ciro liberou o povo para voltar.
Então, passaram para Neemias um relatório como estava Jerusalém. E quando ele recebe esse relatório, que lhe informaram, o verso 4 do capítulo 1 vai nos dizer o que fez Neemias. Quando relatam para Neemias as condições do povo em Jerusalém, veja o que Neemias fez. Neemias capítulo 1, verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assim diz Neemias, assentei-me e chorei, e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Por esse versículo bíblico, o relatório que passaram a Neemias não era bom. O relatório que passaram a Neemias era um ambiente de miséria, de dificuldade, de caos, de grande dificuldade que os seus irmãos estavam passando. Então Neemias, o texto diz que ele assentou-se e ele chorou. Então veja a aflição que ele sentiu dos seus irmãos em Jerusalém. E aí ele lamentou-se por alguns dias. Ficou se lamentando de tamanha dificuldade e caos que estava a sua cidade natal. E aí Neemias começou agora a jejuar e a orar. Então, nós vamos ver aqui que os elementos fundamentais da vitória de Neemias já está aqui para nós, né, nessa abertura do textual, verdade aplicada, e o texto de referência. Porque o textual diz que o escriba Esdras está ensinando a palavra, já é um fundamento. Neemias está orando e jejuando. Então, nós vamos estar falando sobre fé, oração e palavra, que foi o tripé que deu a vitória para Neemias naquilo que ele ia fazer. Então, quando nós falamos de escola bíblica, nós falamos que os princípios fundamentais da fé precisa ser bem incorporado em cada cristão, em cada vida, porque são eles que dão fundamentação à vida cristã. A vida cristã, ela tem que ser bem fundamentada e estruturada na palavra de Deus. Jesus ensinou que quando nós ouvimos a palavra, entendemos, compreendemos e praticamos e vivemos a palavra nos sustenta. A palavra é como uma rocha que nos dá sustentação. Então, vamos para o verdade aplicada, verdade aplicada. A boa e poderosa mão do Senhor Jesus Cristo continua estendendo sobre os seus, para que vivam segundo a sua vontade e sejam vitoriosos. Neemias teve a mão do Senhor, nosso Deus, sobre ele. Sem a presença de Deus, sem a ação de Deus, sem o poder de Deus agir sobre a vida de Neemias, Neemias não ia conseguir fazer o que fez. Edificou os muros de Jerusalém, edificou a nação, pôs de pé a nação, reorganizou, reestruturou, pôs governador, organizou toda a nação de maneira política, espiritual, né? Colocou toda a nação em ordem e levantou o povo outra vez. Não foi um trabalho fácil, foi um trabalho de grande pressão emocional, psicológica, espiritual, né? Mas Neemias conseguiu, porque a mão de Deus estava com ele. Vamos continuar, porque tem coisa boa aqui, ó. O objetivo da lição é compreender a importância da oração, né? Compreender, né? E receber o valor da fé, e entender, né? Destacar a primazia da palavra de Deus. Ponto 1 diz assim, aliás, a introdução. A vitória de Neemias sobre os desafios que se levantaram em seu caminho não foi fruto do acaso, mas da obediência aos princípios divinos
de seu esforço pessoal e da sua habilidade em gerenciar e incentivar as pessoas envolvidas na obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, Neemias, além dele ser uma pessoa obediente aos princípios divinos, ele teve que se esforçar em gerenciar e incentivar pessoas. Porque quando Neemias chega em Jerusalém, vai achar um povo desanimado, vai achar um povo sem esperança, vai achar um povo entristecido e derrotado. Porque a verdade é uma só, vamos abrir um pouco aqui o leque. Neemias chega em Jerusalém, está tudo destruído. E aí ele vai falar que Deus é poderoso para fazer coisas maiores. Mas a nação está destruída. O Deus que faz coisas grandes naquele contexto do caos, não poderia preservar a nação de passar por isso? Então, por isso que eu digo que, quando Neemias chega, eu acredito que Neemias chegou em Jerusalém e encontrou pessoas que desacreditavam de Deus, que estavam desiludidas com Deus. E além de ele tomar conta da sua fé, cumprir os princípios divinos, tomar conta da sua vida, ser obediente, ainda ele tinha que gerenciar pessoas, ele tinha que inspirar pessoas. Além dele saber lidar com seus combates espirituais, emocionais e psicológicos, ele tinha que lidar com tudo isso do próximo também. Então Neemias foi um grande homem de Deus e um grande inspirador. Neemias não ficou falando as dificuldades que ele ia enfrentar, ou que o povo ia enfrentar. Ele falou do poder que Deus tinha e tem de fazer grandes coisas. Ele foi inspirado por Deus para ajudar. Primeiro ponto, a oração leva à conquista. E aqui está o primeiro pilar da vida de Neemias. Porque no capítulo 1 de Neemias, verso 4, quando ele recebe as informações, quando ele é informado como está Jerusalém, ele recebe um baque. Ele se lamenta, ele chora, mas ele se reorganiza, vamos assim dizer, espiritualmente falando. E ele começa a orar e a jejuar. E aqui o primeiro ponto, nós vamos falar sobre oração. Neemias se destaca como um homem de oração e de jejum. Isso está fundamentado em Neemias, capítulo 1, verso 4. Que se empenhou para realizar a missão que Deus colocou em suas mãos. Tem algumas missões que Deus põe em nossas mãos, que só crendo em Deus para fazer. Ele não olhou para as dificuldades, olha que interessante, queridos. Ele não olhou para as dificuldades, mas se esforçou e confiou que Deus mudaria a história da realidade miserável em que se encontrava Jerusalém e seu povo. Ele acreditava e tinha esperança que Deus ia mudar a história da sua nação, do seu povo, como mudou. Então, Neemias, ele foi inspirado, ele foi capacitado, ele foi habilitado, mas Neemias fez uma parte fundamental, que é jejuar. A oração aponta a saída, ou seja, a oração é o ponto de partida para grandes vitórias. Na ótica humana, Neemias estava diante de uma situação irreversível. Não tinha ajudadores, nem influência política, nem dinheiro suficiente para a obra de restauração de Jerusalém. Neemias não tinha governo, vamos assim dizer, ali com ele. Não tinha leis para lhe proteger. Neemias não tinha muita ajuda de autoridades civis, políticas e até religiosa. Era Neemias e Neemias. Ou seja, melhor dizer, Neemias e Deus. Esses obstáculos poderiam tê-lo feito desistir. Mas Neemias não desistiu. Neemias preferiu buscar a face do Senhor, orando, jejuando
incessantemente. Então, Neemias já nos ensina que quando nós chegarmos num ambiente de caos como cristão, nós precisamos jejuar e precisamos orar. Nós vamos ter vitória mesmo diante do caos e do impossível na ótica humana, quando nós orarmos e jejuarmos. Quando nós chegarmos à face do Senhor. Então, o ponto de partida da nossa vitória primeiro ponto é a oração. 2. Enfrentando os desafios com oração. A palavra de Deus nos traz exemplo de pessoas, de homens, que superaram obstáculos aparentemente intransponíveis, quando reconheceram ao Senhor, quando recorreram ao Senhor em oração. Vou apresentar uma. Ana não podia ter filhos, era estéril. Em oração, mas orou de todo o seu coração e viu o milagre acontecer. Aonde está essa história? Para você meditar depois. Essa história está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 16. A história de Ana, que era estéril e queria e desejava, tinha muita vontade de ter filho. Mas o verso 5 de 1 Samuel, capítulo 1, diz que Deus fechou a madre de Ana. Então a causa dela não ter filho não é porque ela é estéril, vamos assim dizer, é porque havia uma intervenção divina até que ela descobriu: eu vou para o templo, eu vou orar, eu vou para a tenda da congregação e vou buscar a Deus. E quando ela começa a orar, começa a buscar, Deus ouve a sua oração. Então, olha só, Neemias foi vitorioso orando. Ana foi vitorioso orando. Nesse mesmo ponto 1, 2, tem Josué, que também foi vitorioso orando. Tem os discípulos que recebeu o revestimento de poder orando. Daniel também recebeu a orientação divina orando. 3. O inimigo tenta nos impedir de orar. E por que o inimigo tenta nos impedir de orar? Porque Efésios capítulo 6, verso 2, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta, ela não é no campo físico, ela não é do campo humano, nós com o outro com nós lutando com nós mesmos, né? Com nossos irmãos, com pessoas. Não, a nossa luta, ela está no campo espiritual. Então, Efésios 6, capítulo 12, vai relatar quem verdadeiramente, com quem nós estamos batalhando. Você pode meditar lá. Então, olha, o inimigo 1.3, né? Ponto 1.3. O inimigo tenta nos impedir de orar. O inimigo da nossa alma não quer que tenhamos uma vida de oração. Por isso, tenta nos deixar ocupados e cansados demais para orar. Olha que interessante. Jogos longos, atraentes, filmes imperdíveis, séries para maratonar, redes sociais cheias de novidades. E hoje nós estamos no período da Copa do Mundo. Aqui eu não quero ser extremista com você, né? Eu sei que muitos de nós gostam de um futebol, é saúde, é salutar, mas até nisso devemos tomar cuidado de não passar o dia inteiro assistindo e esquecer que tem um inimigo espiritual que está nos procurando a brecha para entrar. Então, o nosso inimigo, ele é invisível, mas ele é conhecido porque a Bíblia relata sobre ele. Então, o primeiro ponto vai nos dizer sobre oração. Neemias foi vitorioso porque ele orou. Último ponto aqui, do 1.3. Essa realidade nos leva a refletir sobre a realidade do mundo espiritual.
a batalha do reino das trevas contra a igreja de Jesus, Efésios 6:2. É a decisão de orar e jejuar com instância. Não é possível vencer o mundo, a carne, o reino das trevas, se não orarmos. Então, o primeiro ponto da vitória de Neemias. Neemias foi um homem que orou. Ponto 2. A primazia da palavra de Deus. Depois de todo o esforço empenhado na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, Neemias e Esdras priorizaram as escrituras sagradas. Neemias capítulo 8, verso 9. Sem isso, a mudança e o avivamento do povo de Deus teriam sido apenas um movimento superficial e passageiro. Mas se nós queremos um verdadeiro avivamento no meio do nosso povo, nós temos que saber que a oração e a palavra, elas têm que fazer parte da nossa rotina, dos nossos cultos, da nossa vida. A oração e a palavra são como dois remos de um barco, que devemos remar com os dois. Se você tiver só um remo, só a palavra, você fica em círculo. Tiver só a oração, um remo só, você fica em círculo. Mas se você tem os dois remos, uma oração, o outro a palavra, você tem direção e tem objetivo para chegar onde você quer no campo espiritual. Então não basta só orar e não basta só ler a palavra, tem que ter os dois. 2:1. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Cremos e afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo assim, a autoridade suprema e inquestionável nas questões de fé e prática da vida cristã é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, afirmou: toda a Escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, orientado, ensinado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer muito mais do que pensamos e imaginamos. Ela é totalmente verdadeira e sem erro, porém acontece que há aqueles que não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, verso 29. Então tem algumas pessoas que não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Então para ela, a palavra de Deus não tem sentido. Para ela, a palavra de Deus não tem significado. Para ela, a palavra de Deus não tem objetivo. Mas quem conhece a palavra e quem conhece o poder de Deus, tem significado para a sua vida, tem sentido para a sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Então, nós precisamos de ensino da palavra para que possamos atingir o alvo. 2:2. Atitude e interesse com a palavra de Deus. Que interessante. Olha só, no tempo de Neemias, a grande congregação demonstrou disposição saudável e receptiva, expressiva às Escrituras. Então, eles ficaram de pé, ouvindo Neemias a pregar e a ensinar. A marca da igreja e de um bom cristão, né? Isso era a igreja primitiva, era a centralidade da palavra de Deus. Assim, eu aplico para os nossos dias, que uma boa igreja e um bom cristão nos dias de hoje, a marca, assim como era a igreja primitiva, a centralidade da palavra de Deus sobre a nossa vida. Aquele que tem a palavra de Deus como alimento, como sustentação da sua vida, ele pode até passar por circunstâncias difíceis, mas Deus o sustenta todos os dias da sua vida. E eu acredito que no fim ele vai sair
vitorioso, porque a palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é alimento para a alma, para o espírito, a palavra nos sustenta no meio da tempestade. 2:3, a centralidade da Bíblia na vida do crente, do cristão. Muitos cristãos dizem amar a Deus e a sua palavra, mas nunca leram toda a Bíblia. Nunca leram toda a Bíblia. É preciso criar o hábito salutar da devoção, separando um momento diário para orar e ler as Escrituras Sagradas. Olha que interessante. O mais importante é investir tempo diário para aprender a palavra de Deus e permitir que ela, a palavra, molde a nossa vida, molde a nossa mente, molde o nosso coração, molde o nosso caráter, molde o nosso comportamento. Se eu digo que eu amo a palavra, que leio a palavra, que medito na palavra, que gosto de ouvir a palavra, que gosto de receber a palavra, se você não tiver sendo moldado pela palavra, não adianta, não se está fazendo efeito sobre a sua vida. Então, a palavra na vida de Neemias, de Esdras, tinha propósitos eternos, tinha um propósito de edificar a vida, assim deve ser em nossa vida. Primeiro, a oração. Segundo, a palavra. Terceiro, Neemias era um homem de fé. Fé, resumindo, é convicção, é confiança, é certeza. Quando nós estamos na fé cristã, temos que ter convicção do que acreditamos, do que somos em Deus por meio de Cristo Jesus. Temos que ter convicção, temos que ter confiança, certeza. Devemos saber o que somos em Deus. Neemias era um homem de convicção. Neemias era um homem de certeza. Neemias tinha certeza da sua fé. Quando estudamos o livro de Neemias, vemos a mão de Deus sobre sua vida em todo o tempo. Na provisão dos recursos necessários para a obra, nos livramentos das astúcias dos inimigos, porque quando Neemias chega em Jerusalém, que ele fala que vai edificar os muros de Jerusalém, que ele vai edificar a cidade, que ele vai levantar a nação, que ele vai reestruturar o templo, aparecem muitos inimigos, Sambalate, Tobias, Gesem, e uma grande multidão para lhe fazer parar a obra de Deus. Eu quero aplicar isso na minha e na sua vida, que quando nós pegamos a mão no arado para fazer algo para Deus, tenha certeza, tenha convicção do que eu vou te falar. Vai aparecer um monte de Sambalates, Tobias e Gesem, querendo tirar você da obra, do reino de Deus, de servir a Deus e de ter a sua fé alicerçada na palavra de Deus. O inimigo é o primeiro a levantar, fora o que ele manda. Então, nos livramentos das astúcias dos inimigos, no avivamento do povo, no sucesso da reconstrução de Jerusalém, como um todo, Deus providenciou os recursos. Olha que interessante. Assim é o resultado da fé em Deus, associada ao trabalho de nossas mãos. Nós devemos crer, ter convicção e saber que Deus é poderoso, mas nós devemos também agir. Tem a parte de Deus e tem a nossa parte. 3:1. Neemias era um homem de fé, já falamos isso. Uma vida baseada na palavra de Deus produz a fé inabalável. No capítulo 10 de Romanos, verso 17, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e por ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais convicção, mais certeza vai para dentro de nós. Então, um cristão que se alimenta muito bem da palavra, é um cristão que a fé dele é robusta, é um cristão que a fé dele tem convicção, é um cristão que a fé dele tem confiança, tem certeza. E um cristão que não se alimenta da palavra,
o seu espírito, a sua alma está em fraqueza. Quem me ensina é a palavra de Deus. Então, coma a palavra do Senhor. Uma vida baseada na palavra de Deus produz a fé inabalável. Neemias não recebeu nenhuma mensagem de anjos. Olha que interessante. Deus não o visitou em sonhos e nenhuma profecia, ou comissionou para aquela grande obra. Os registros revelam que ele foi movido pelo amor ao povo de Jerusalém, pela palavra e pela confiança no Senhor. Capítulo 1, verso 4, diz que quando ele recebe o relatório de Jerusalém, Neemias ficou comovido. Neemias chorou, lamentou, por amor à sua pátria e às pessoas que estavam ali. Quando o texto diz aqui pelo comentarista que Neemias não recebeu um anjo como Davi, como Daniel, Neemias não recebeu uma profecia de um profeta, colocando o chifre de azeite, ou comissionando como profeta, e profetizando sobre ele: Deus é contigo, varão valoroso, como foi com Gideão. Não. Neemias não teve visões do céu, como Ezequiel, significa Deus fortalece. Neemias não teve. Neemias não foi como Jeremias, a qual Deus chamou aquele menino, falou com ele. Não foi, não teve com ele. Neemias não foi como Samuel, que Deus chamou pela madrugada, chamando o seu nome Samuel. Não. Neemias não foi como o apóstolo São Paulo, que a caminho de Damasco, da porta da cidade, Jesus aparece para ele. E ele fala: quem és tu, Senhor? E Jesus se apresenta para Paulo: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Não. Neemias não foi como Pedro, preso dentro da cadeia, com homens, 4 lá dentro, tomando conta dele, 4 lá fora. Não. Que o anjo entrou, libertou ele, saiu, livrou ele da cadeia e colocou ele para fora. Não, Neemias não teve isso. Neemias foi um homem de fé, de coragem. Neemias foi um homem ousado. Então, Neemias, dentro dessa lição, fechando a 13ª lição, Neemias é um homem para ser copiado e inspirado em nossa vida, que apesar de tudo que ele não teve, Neemias foi um homem de Deus, mesmo sabendo, não vendo um anjo, não teve profecia, não teve visões, não teve sonhos. Então, Neemias, para nós, nesse fechamento de escola bíblica, é um grande homem de Deus para ser copiado. Neemias era um homem de fé. Ponto 3:2 ou melhor, Neemias animou o povo. Meu Deus, o que é isso? Esse homem não recebeu profecia, esse homem não viu a glória de Deus, como muitos profetas, ou até como muitos de nós hoje que vemos a glória de Deus, entregamos profecia, pregamos na unção e no poder do Espírito Santo. Neemias teve que animar um povo derrotado, que havia de sair do cativeiro babilônio, que estava sem esperança, que estava desconfiado de Deus. Vamos conjecturar e falar: como é que eu posso estar confiante em Deus, sendo que Deus havia deixado Nabucodonosor entrar em Jerusalém e destruir tudo? Então, esse povo está: será que Deus é isso mesmo? E aí chega Neemias lá falando que Deus é poderoso. É muito interessante. Neemias soube animar as pessoas à sua volta a viver pela fé e andar com Deus. Que isso? Como assim, Neemias? Animar a gente a andar com Deus? Que Deus é esse que deixa a nossa nação ser destruída? Foi isso que Neemias encontrou. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos esse muro e a cidade e a nação de Jerusalém. Esforçaram-se as suas mãos para o bem. Neemias 2:18. O povo acreditou em Neemias. Neemias não ficou com um relatório falando das dificuldades, dos problemas, das misérias,
das derrotas, não. Neemias inspirou o povo e fazer o povo acreditar que Deus estava com eles e que a nação ia ser edificada outra vez. Então esse ponto 3.2 nos ensina muita coisa, e uma delas é: eu não posso reclamar de onde eu estou, da onde Deus me colocou para realizar a sua obra. Mesmo que esteja tudo virado, é possível chegar lá e pôr a casa em ordem e reorganizar. De repente, você que me ouve nessa live, na escola bíblica, você pode estar em um lugar que não é o melhor lugar da sua igreja, do trabalho que te colocaram, mas é possível, aos pouquinhos, pela graça de Deus, orando, jejuando, buscando ao Senhor, tendo fé, de o seu trabalho ficar grande, ele crescer para a glória de Deus. Muitos de nós queremos as coisas prontas, queremos facilidades, mas é possível começar da base e fazer uma grande obra. Não sei aonde você está, mas é possível, experiência própria. É possível fazer alguma coisa, mesmo que as coisas estejam difíceis. Em vez de reclamar e enumerar os problemas que teriam pela frente, ele partilhou com o povo como Deus o ajudou até ali. Veja que interessante. Neemias, ele foi inspirou o povo como Deus o havia ajudado. E é isso que nós temos que fazer no reino de Deus: inspirar pessoas, levantar pessoas. Nós não somos concorrente na casa de Deus, nós não somos uma maratona para quem vê quem é o melhor, quem prega mais, quem canta, quem ensina, quem tem mais unção, quem tem mais profecia. Não, nós não somos isso. Nós estamos no reino, trabalhamos na mesma trincheira, que é expandir o reino de Deus, que é edificar a casa de Deus. Então, nós precisamos ser pessoas, cristãos, que inspiram outros, e coloca a fé cristã no centro do coração das pessoas. Nós não devemos abater as pessoas, nós temos que subir, elevar, jogar para cima, porque para isso Deus nos chamou. Eu sei que tem pessoas que não nos inspiram, mas quem nos inspira é Deus, e nós inspiramos outras pessoas, e assim vai. Fechando o ponto 3.2. Embora estivesse enfrentando muitos problemas e sofrendo pressão de tudo quanto é lado e até dos inimigos, Sanbalate, Tobias, Gesem, muitos, Neemias deu ao seu povo palavra de fé, de certeza e de vitória. Nós somos propagadores de boas novas, de boas notícias. Fechando o ponto 3.3 e o último. Estimulando a fé dos sobrecarregados, pessoas cansadas, pessoas desanimadas, pessoas entristecidas. Neemias foi essa ferramenta, foi esse homem de Deus, foi esse vaso que Deus usou para levantar pessoas praticamente sem esperança nenhuma. Sem esperança nenhuma. Veja que interessante. Assim como Neemias, devemos estimular a fé daqueles que estão sobrecarregados, cansados, pelos problemas da vida, pelas dificuldades, pelo que tem encarado. Podemos partilhar nossas experiências com Deus e as provisões e as respostas recebidas, semeando uma fé viva e poderosa e compartilhando tudo isso ao próximo, para que o próximo se levante em meio ao monturo, em toda a dificuldade que ele esteja passando. Olha que interessante, Hebreus 10:38, e Abacuque também vai dizer isso. Mas o justo viverá pela fé, pela convicção, pela certeza, pela confiança que tem no seu Deus e na sua palavra. E se ele recuar, e se ele voltar para trás, a minha alma não tem prazer nele.
O pregador aos Hebreus está escrevendo aquilo que o Espírito Santo está inspirando. Deus dizendo para o pregador escrever: se o soldado recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, quando nós recuamos diante das pelejas da vida, quando nós sentamos e desistimos da vida, quando nós jogamos tudo para o alto e começamos a ver só problema, Deus lá no céu está assim: a minha alma não tem prazer sobre este. Então, querido, as ferramentas que Deus tem para a nossa vida: oração, jejum, palavra e fé. Os 4 fundamentos da vida cristã mais poderoso que nós podemos usar para ter uma vida cristã abençoada e glorificar o nome de Deus. Neemias foi esse homem. Usou todos esses recursos e fez a diferença. Uma citação para você refletir: descansar em Deus em meio às lutas e dificuldades da vida é para aqueles que aprenderam a confiar em Deus. Então, quando confiamos em Deus, a meio à tempestade, nós temos paz. Tudo em nossa volta pode estar um caos, mas o nosso interior, ele está restaurado, intacto, crendo no eterno, que o jogo vai virar. Esse é um bom cristão, porque conhece a sua fé, tem convicção e sabe que temos histórias bíblicas de homens que nos inspiram. Então, descanse em Deus, porque o jogo, ele vira. O nosso Deus é o general de guerra. Então, queridos, guarde esses 3 pontos que nós falamos, e aqui fechamos a lição 13ª, os elementos fundamentais da vitória de Neemias, que serve para nós ganharmos as nossas vitórias e as nossas pelejas. Fechando, que o Espírito Santo nos ajude a extrair e aplicar os princípios da palavra de Deus em nossa vida, e que possamos entrar no livro de Neemias e tirar esse proveito para a glória, para a honra e para o louvor do nosso Deus. Que Deus edifique a sua vida, que Deus abençoe a sua vida com essa temática que nós acabamos de ministrar na escola bíblica. Que você possa ser edificado. Aqui no Jardim Alvorada, Santo André, a igreja pastoreada com o pastor Washington, nós temos culto de terça-feira às 19h30, culto de ensino. Quinta-feira às 20 horas, culto de oração. E aos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas da tarde, na boquinha da noite, nós temos culto da família e de todos que desejarem adorar a Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Fique com Deus, um grande abraço no amor de Cristo.